Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui? O Wallace Banda, né? Tocaram muito lá pra gente, muito legal, que som legal, né? Abençoado. Pessoal, meu nome é Denner Matos, sou pastor de célula junto com a minha esposa que está ali no fundo. Levanta a mão aí, tá? Pastora Tati. Nós somos da comunidade Elo da Esperança, né? Os nossos pastores são Bispo Sérgio Cardoso, Bispa Dagmar, nossos amados pastores. Eles mandaram um abraço para a igreja, para o pastor, pastora e todos aí. Deus abençoe essa igreja maravilhosa. E eu quero compartilhar com vocês, irmão, uma palavra e compartilhar com vocês também algum dom espiritual, amém? Diga eu quero algo diferente hoje, amém? Tem Deus aqui nesse lugar? Então diga aleluia. Diga eu te amo, Jesus. Eu te quero, Jesus. Aleluia. Irmãos, enquanto você abre a Bíblia em Mateus capítulo 9, no verso 36 ao 38, eu quero dizer para você, irmão, que a palavra que eu vou ministrar aqui, ela veio ao meu coração em fevereiro de 2020. Eu estava num evento, que não foi só um evento, foi uma virada de chave para o Brasil. Acredito que alguns aqui foram no Descend. Quem foi no Descend? Descend Brasil? Só online, né? Ah, foi muito bom também. Mas foi um evento assim, extraordinário. E enquanto Deus ministrava essa palavra no meu coração, eu estava recebendo um dom espiritual que eu não tinha. Eu estava, enquanto pregador americano, eu me esqueci o nome dele. Ele ministrava e começou a orar em línguas, e eu comecei a entender o que ele dizia. E naquela hora, o que ele dizia me santificou tanto, que eu nunca mais esqueci dessa palavra. Acredito que eu vou ter que pregá-la para o resto da vida, amém? Então a palavra de Deus vai dizer assim, ó: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, diga assim comigo, que envie, mais alto, que envie trabalhadores para a sua seara. Diga aleluia. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmão, a palavra que nós estamos trazendo hoje é intitulada Ekbalo, o envio violento. Diga assim comigo, Ekbalo, o envio violento. Irmão, esse texto é tão lindo porque Jesus, ele olha para a multidão, e quem leu esse capítulo conhece a história, sabe que Jesus estava já cansado, mas ele tinha compaixão das multidões. E sabe o que é lindo aqui? Jesus, ele não estava com compaixão com os discípulos e nem com seus seguidores, mas era a multidão que ele viu que estava sem pastor. E ele disse algo poderoso. Ele falou assim: existe uma colheita que já está pronta, mas eu não tenho mão de obra para fazer. Então o que Deus está trazendo para nós hoje não é uma palavra de consolo, não é uma palavra de abraço, é uma palavra de espada, de desconforto, de envio violento. E agora a parte mais importante, quando ele diz assim, ó, orem ou clamem, outras traduções dizem clamem, no verbo imperativo, clamem ao dono da seara, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores. Isso significa que Deus está procurando não pessoas desocupadas, mas pessoas ocupadas, porém disponíveis para o Espírito Santo, amém? Agora veja bem, a palavra que chama a atenção, que faz parte de todo esse contexto, é a palavra envie. Diga envie, que no grego é ekbalo. Fala ekbalo ou ekbalo. Essa palavra, meu irmão, ela é traduzida como o envio violento e sem retorno. Diga assim comigo, um envio violento e sem retorno. Sabe, meu irmão, quando nós pegamos a Bíblia e nós conseguimos nos conectar com o Espírito Santo, a gente começa a entender as conexões e por que nós estamos plantados em Uberaba. Olha só, a igreja do primeiro século, ela nasceu quando o Espírito Santo desceu, amém? Sim ou não? Quando o Espírito Santo desceu,
Jesus já tinha dito: olha, o Espírito Santo, quando ele descer, ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu disse. Ele vai fazer vocês se fluírem naquilo que eu disse. E aí o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, e você vê a igreja nascendo. Sobre aquela rocha que era Pedro e os apóstolos, a igreja começou a crescer. Mas sabe um dos mandamentos que foi específico para aquela igreja? Orar ao Senhor, clamar ao Senhor para que Ele envie uma onda ekbalo, uma onda de missionários violentos. Aleluia! Agora, olha o que é lindo aqui, a conexão que nós trazemos para hoje, 2021. Nós somos, diga para o irmão que está do seu lado, você é. Diga, você é resposta, aleluia, de uma oração milenar, de uma oração profética do próprio Senhor Jesus para esse tempo. Diga aleluia, aplauda o nome do Senhor, aplauda bem forte. Aleluia. Deixa eu só organizar isso aqui. Amém. E sabe, meu irmão, eu me sinto resposta hoje de Jesus, porque o Espírito Santo lembrou aqueles apóstolos. Opa, vocês estão todos muito emocionados, mas vocês lembram que Jesus falou para vocês orarem para um envio violento? E eles começaram a orar sem cessar. E aí, meu irmão, em 2020, Deus virou uma chave no Brasil. A história do Brasil agora mudou. Por quê? Mais de 120 mil pessoas durante 12 horas buscavam o mesmo Deus. Em São Paulo, em 2 estádios, e um estádio lá em Brasília. Foi algo tão poderoso, irmão, que eu entrava, a minha esposa, a nossa equipe da nossa igreja entrou no estádio e começou a chorar. Tamanha era a presença do Espírito Santo. Irmão, era tão fantástico que a gente começava a chorar e rir. Eu nunca vi isso. Aí eu chorava, eu falei, não, eu sou mole, né? Aí eu olhava para cima na arquibancada, o povo chorando. Olhava para baixo, o povo chorando. E uma mudança espiritual começou a brotar ali. O Brasil começou a intensificar. Detalhe, foi o ano da pandemia. Foi o ano que a igreja começou a se mover mais online. E o envio violento começou a se mostrar. Por quê? Muitas pessoas voltando para Cristo, porque familiares tinham sido, contaminados, e alguns até morreram por Covid. Então, olha para você ver uma coisa. Todas essas conexões ligadas à oração de ekbalo. Agora nessa noite, meu irmão, eu queria que você abrisse o seu coração para ser resposta a essa oração, amém? Porque nós estamos vendo, irmão, igrejas, no mundo inteiro, em cada esquina, em cada rua, mas a criminalidade não está diminuindo. A educação não está melhorando. Não estão tendo mais adoção de filhos. Existem muitos órfãos ainda, e Jesus falou para a gente cuidar deles. Existe muita coisa ainda que não funcionou. Então nós estamos vivendo uma igreja grande, mas sem o envio que Jesus profetizou. Agora, nessa noite, nessa igreja aqui, as pessoas vão começar a ter um envio violento, aleluia? Eu creio que o Espírito Santo trouxe isso para nós aqui nesta noite. Agora ouça bem, cada um de nós aqui, cada um de nós, cada um de vocês, nós recebemos algo para fazer, meu irmão. E muitos aqui vão fazer coisas que não foram feitas para você, porque os que tinham a titularidade, os que eram para fazer aquela obra, não fizeram. Só que tem um detalhe: se você não fizer, você vai ter que prestar conta disso no final. Em Mateus capítulo 25, verso 30, está escrito: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Existe uma quebra de paradigma aqui, que é alvo de muitas discussões teológicas. Eu não vou entrar em nenhuma delas, mas eu quero dizer para você que o Senhor, que delegou àqueles homens os talentos e as promessas e a função na obra, delegou a servos e não a qualquer um. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele delegou a servos, e o servo mau, que não foi mal porque pecou, ele não foi mal porque adulterou, ele foi mal porque ele não cumpriu o seu chamado eterno. E aí, Jesus, representado nessa parábola, ele dirá
aqueles que tinham que fazer, tinham o dom para fazer, queimava no seu coração de domingo a domingo, a cada culto, o pastor ativava a sua fé, mas não faziam. Meu Deus. E Jesus vai falar uma frase muito ruim, porque no tribunal de Cristo ele vai dizer: peguem esse servo, lancem fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. O que eu quero dizer para você é que o seu chamado protege a sua salvação. Pastor, como assim? Seu chamado não vai te salvar, mas ele é a evidência da sua salvação, e se você o pratica como tal, você é salvo pelo amor de Jesus, amém? Agora, olha que incrível. Existem só 3 coisas eternas nesse mundo. Olha para mim, 3 coisas. A primeira é a palavra de Deus, e ela é eterna porque Ele garante ela. Porque somente um Deus eterno, que está é o Pai da eternidade, Ele que não deixa ninguém tocar na palavra. Ele garante, essa palavra vai até o fim, até a consumação essa palavra será eterna. A segunda coisa eterna é a sua alma. A sua alma, meu irmão, me dá algo tão... Eu tenho tanto temor quando eu penso nisso, porque o diagnóstico, por exemplo, de alguém que está entubado há 1 mês com SARS-CoV-19, Covid-19, não está conseguindo respirar sozinho, está nos aparelhos. O diagnóstico é ruim, mas o pior diagnóstico é se ele não é salvo, se a alma dele não foi salva. Meu Deus, ele vai achar que acabou, finalmente eu vou respirar quando ele morrer, né? Aí ele vai acordar no inferno, um lugar que não foi feito para ele. Não foi feito para ele, mas ele resolveu ir para lá. Então essa é a segunda. Agora a terceira coisa que pouca gente sabe, Romanos capítulo 11, verso 29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irmão, significa que aquilo que Deus te deu para fazer é mais eterno do que o emprego que você tem. É muito precioso, irmão. Se você não entrar nessa onda de envio, essa unção equibalo, essa unção de entrega total, porque as badaladas do relógio estão se aproximando do fim, quantos creem nisso? A revelação de Jesus com poder virá, você já sabe, mas o que você não sabia talvez, é que Ele está esperando você. Como assim, pastor? A Bíblia fala que Jesus está à direita do Pai, e que Ele voltará quando os seus inimigos forem colocados por estrado dos pés da igreja. A igreja derrotará Satanás. Como? Ganhando os corações para Jesus. Tem algumas teologias perigosas que dizem que a igreja vai só ficando, o mundo vai ficando ruim, a iniquidade vai aumentando, o amor vai acabando, tal. Aí quando não tiver quase 3 irmãs na igreja, aí Jesus volta e pega as 3. Eu não creio assim, meu irmão. Eu creio que o mundo pode piorar, mas a igreja vai crescer. Os corações vão ser alcançados, meu irmão. O envio violento vai acontecer. Aleluia, aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Eu acredito, irmão. E eu estou tão feliz, porque eu já estou vendo isso na nossa igreja. Na nossa igreja, Comunidade da Esperança. Quase toda semana, uma pessoa que nunca quis fazer nada na igreja, ela chega em mim: pastor, o que eu preciso para ser líder de célula? Eu falo: uau, pastor, o que eu preciso? Eu posso fazer alguma coisa? Deixa eu fazer alguma coisa, pastor. É ou não é? Os irmãos estão aí, ó, Maxwell, a irmã Franciele aí, nossos discípulos, trouxemos alguns aqui. Irmão, a felicidade é muito grande, sabe por quê? Porque a oração profética de Jesus lá em Mateus 9 está começando a acontecer na minha igreja. Tem que acontecer na sua vida, amém? Agora vamos lá. Vamos ao que interessa, pastor. Como é que eu entro nessa unção equibalo? Que é isso, pastor? Essa unção, aonde ela foi, meu irmão? Aonde essa unção passou? Nos Estados Unidos, quando ela passou por aquele lugar, ali você já sabe a história da Rua Azusa e daquele grande avivamento. Aonde essa unção passou, pessoas abandonaram tudo para levar Jesus para outras nações, amém? Só que agora o Espírito Santo tem direcionado a minha igreja e a igreja em Uberaba a alcançar Uberaba. Irmão, nós somos poucos cristãos nessa cidade.
Esse dia eu fui na cidade de Penha, e eu fui com a minha esposa de férias lá no Beto Carreiro. Aí é muito legal o parque. Aí a gente ficou hospedado lá naquela cidadezinha desse tamanho, irmão. A gente ficou num hotel que o dono era crente. Glória a Deus. Fomos muito bem tratados. Olha que lindo. Aí a minha esposa, a gente precisava fazer uma sopinha para minha filha. Aí a moça serviu a gente tão bem, tal, fez a sopinha. E aí ela disse o seguinte para mim: pastor, nessa cidade 90% é crente. Eu falei, uau! 90%? 90% é crente. Eu falei, como começou esse movimento? Ele falou, a nossa igreja começou a receber missionários lá dos Estados Unidos, e eles começaram a ministrar uma unção, e as pessoas começaram a entregar tudo que tinham para as igrejas locais fazerem um movimento evangelístico. Olha só, as igrejas cooperaram e a cidade foi tomada pelo Espírito Santo. Você pode dar um aleluia aí, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus? Uau, é muito lindo. Agora, como entrar nessa unção? Mais uma vez, como entrar nessa unção? Como viver isso? Vou dar algumas dicas do Espírito Santo para nós. A primeira é, diga assim comigo: torne-se um discípulo. Diga mais forte: torne-se um discípulo. O chamado de discípulo, o chamado do talmudim, né, do discípulo, ele foi dito por Jesus nas ocasiões de renúncia. Quando Jesus encontrou Pedro, ele tinha acabado de fazer a primeira pesca maravilhosa. Quantos sabem dessa história? E quando Pedro viu o tanto de peixe que o Espírito Santo pescou para ele ali, ele, uau! E eles eram muito simples, era uma região muito simples, então aquele tanto de peixe representava uma fortuna. Eles iam mudar de vida. Aí Jesus falou: você vai ser pescador de homens, vem e me segue, aleluia. Irmão, eles não abriram mão, é lindo demais você entender isso. Eles não abriram mão só das suas profissões, não, eles abriram mão de uma fortuna. Era uma fortuna acumulada dentro do barquinho. Eles podiam ter chegado em casa e falado assim: olha, para a esposa, a gente conseguiu, veio um rabino, e ele disse que a gente tinha que jogar do lado direito, e o barco encheu de peixe, aleluia. Só que na verdade, irmão, eles honraram o chamado discipulado. Eles honraram o chamado discipulado. Irmão, o seu pastor está chamando você para ser um discípulo de Cristo, aleluia. E o que marca a vida de um discípulo? Uma renúncia. Uma renúncia marca. Uma renúncia talvez de um hábito ruim, de uma avareza. Talvez o que impede você de ser um discípulo e entrar nessa unção equibala, uma unção violenta, é que você está agarrado a bens materiais, a um namoro que não é de Deus, há uma atitude pecaminosa que te prende. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O talento que Deus te deu, a voz que Ele te deu, tem gente que só você comunica, tem gente que só você vai alcançar. E se você não alcançar, mesmo assim você vai prestar contas disso. Diga aleluia. Para ser um discípulo, seja submisso à sua liderança. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz assim, ó: obedeçam seus líderes, submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois não seria proveitoso para vocês. Diga amém. Para ser um discípulo, tem que ter um grau de renúncia, como eu disse. Mateus 16, 24 disse: se alguém quer me seguir ou ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Para ser discípulo, meu irmão, é preciso viver em amor, e um amor unilateral, um amor ágape, um amor sem nada em troca. Pastor, como assim? Como é que eu vou amar aquele irmão? Ele fala mal de mim. Como é que eu vou largar a minha vida aqui? Eu só tenho 2 dias de descanso na semana. Eu tenho só um período de descanso na semana. Por que eu tenho que evangelizar? Por amor. Por que eu tenho que ligar para aquele irmão que faz 5 meses que ele não vem na igreja? Por amor.
Mas eu liguei e ele me maltratou. Aí você fala: eu te amo. Porque a ética do reino de Deus, ela é linda demais, ela é totalmente diferente. Se alguém roubar a tua túnica, se roubar a sua capa, entrega a tua túnica. Se alguém bater na sua cara, entrega a outra face. E se alguém falar: caminha comigo 1 milha, você vai lá e caminha 2 com ele. É tudo diferente. Agora, o problema, irmão, é que isso, infelizmente, espirituais gera filhos espirituais. Vamos abrir em João capítulo 17, verso 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que lindo. Jesus está na oração final do Monte das Oliveiras. Ele está prestes a ser preso para pagar os nossos pecados. E ele faz uma última oração e durou 3 horas essa oração. Alguns dizem que durou 3 horas. Eram as últimas 3 horas de paz que ele tinha. E ele orou, e ele disse assim, ó: e esta é a vida eterna, que te conheçam, diga conheçam, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando o que me deste para fazer. Tem gente que vem no culto e com essa banda maravilhosa aí, adora, irmão. Isso é adoração, é lindo. Só que glorificar a Deus está escrito aqui, ó. Vou te ensinar a glorificar a Deus. Cumpra o que Ele te deu para fazer. Só isso. O meu chamado é orar. Ore. O meu chamado é cuidar do multimídia. Faça o melhor, meu. Faça curso. Investe tudo. Entrega a vida. Lá na nossa igreja, nós amamos células, pequenos grupos, discipulado. E um dos melhores líderes de células que eu conheço tá até aqui, ó, um discípulo meu que eu amo muito a vida dele, o Maxwell, e ele entrega tudo que ele tem, irmão. Ele fica a semana inteira cuidando das pessoas, ele e a esposa dele. As mulheres são muito bem cuidadas, os homens são... Irmão, sabe o que é isso? Amor. Sabe o que é isso? Eles entenderam. Glorificar a Deus é fazer. Agora, olha outra revelação sobre esse texto. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, Deus único, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora essa palavra conheçam, conhecer, esse verbo no grego, ele foi escrito em grego por João, o evangelista. Só que Jesus falou em hebraico. E esta é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 4, verso 1. E Adão conheceu Eva e deu a ele filhos. Diga amém. Não tem como você conhecer a Deus e não gerar filhos. É impossível. O fruto da nossa intimidade é filhos. A minha esposa está aqui. O nível mais alto de intimidade foi o dia que a minha filha nasceu. Em 2017 ela nasceu. E aquele foi o fruto da intimidade que eu tenho com a minha esposa. Agora tem gente, irmão, infelizmente, que tenha talvez 20, 30 anos numa comunidade, já está até gordo de tanta Bíblia que sabe, de tanta coisa. Ele anda até assim, mas não tem um filho espiritual. Meu Deus, irmão, eu tenho muito temor. Eu tenho medo. Eu tenho temor e tenho medo de ser reprovado nessa área. Não importa o carro que você tem, o mandamento de Mateus 28, 19 é: ide fazei discípulos. Mas eu sou, ide fazei discípulos. Mas ide fazei discípulos. Aplauda Jesus aí. Segunda coisa, irmão, para a gente entrar nessa unção equibalo, fala assim comigo: nós precisamos. Eu quero que você fale muito, faz conta que você comeu um Big Mac aí. Nós precisamos. Você viu como melhor? Big Mac melhora mesmo. De uma igreja local forte. Irmão, valorize a sua igreja local. O que está acontecendo hoje? Com o advento da internet, a gente vê todo tipo de conteúdo e igrejas no mundo inteiro, e aquilo é tudo legal.
Tem gente que fica tão emocionado com aquilo, que dá tanta honra para outras igrejas e esquece da sua própria igreja. Meu Deus. Irmão, sabe quando que nós vamos criar um avivamento sustentável em Uberaba? O dia que tiver a primeira igreja com 10 mil membros. Não tem. O dia que tiver a primeira igreja de 10 mil membros, discípulos, amém? Gente com sangue no olho e faca no dente por causa de almas. O dia que a gente tiver isso, irmão, a gente decide quem que sobe na prefeitura. A gente decide qual a pauta da votação lá na Câmara. É a gente que fala: ah, eu queria votar ideologia de... Não, a igreja aqui é forte. Ah, eu queria votar para fechar as igrejas. Eu não queria deixar a igreja ser serviço essencial. Aqui não. A igreja é forte aqui. Está entendendo o que eu estou dizendo? O problema, irmão, é que as pessoas estão dentro de um lugar, e a Bíblia fala lindamente, em Salmo 92, no verso 12 em diante, ele fala: o justo florescerá como a palmeira, crescerá forte como o cedro do Líbano, plantado, fala assim comigo, plantado nos atos do Senhor, amém? O problema é que a gente quer escolher, mas é Deus que te plantou onde você está, e é ali que você vai crescer, é ali. Agora veja bem, como cooperar financeiro na sua igreja. Irmão, vai ver o apóstolo Paulo, vai lá ver a história do apóstolo Paulo. Você vai ver que ele não ia conseguir nada sem um apoio financeiro. Da onde ele ia? Sem um apoio financeiro, a obra não vai muito longe. Outra coisa, seja alinhado com o DNA da sua igreja. Se a sua igreja faz essa a onda da sua igreja, o Espírito Santo está soprando assim, porque a multiforme graça de Deus, cada igreja tem um jeito. Agora, se a sua igreja é assim, irmão, entra de cabeça, mete a cara. Mete a cara, porque a sua igreja é o seu lugar. Tem gente que não gosta da igreja, da própria igreja. Irmão, o céu não vai ser diferente de uma igreja. O céu é a igreja. Agora, olha só, não faça mal ao corpo de Cristo, ao qual você está inserido. Se você faz parte da sua igreja, para de fofocar, para de ficar magoado. Eu nunca vi, irmão, não tem jeito. Não pode ter crente magoado, isso não existe na Bíblia. Não fale mal de ninguém, não tem inimigos. É a mesma coisa. Vamos supor que eu sou a igreja, uma determinada denominação, eu sou a igreja. Olha aqui. Aí de repente a mão começa a fazer assim, ó. E a perna assim, ó. Irmão, você está fazendo mal a você mesmo. Agora o pior é quando, e isso é infelizmente, a maioria, é um desafio para todas as igrejas. Geralmente 20% da igreja trabalha, o resto só fica esquentando o banco. Olha só, você imagina o corpo de Cristo funcionando com 20% da capacidade. Ele está assim, ele não vai correr, o diabo está assim, ó. Os demônios, irmão, quem aqui já viu aquele vídeo do exército russo marchando? Rapaz, tudo alinhado. Parece, irmão, parece robô. Aqueles caras lá, ninguém vence eles, não, só Jesus. Meu Deus, os caras, eles atiram, as balas faz até assim, ó. Até desenho no ar faz. Por quê, irmão? Eles vivem um só propósito. Agora, qual que é o problema nosso? Nós estamos tentando correr, lutar contra um inimigo que trabalha 24 horas, andando com 20% da capacidade. Não vai rolar. Repito, nós estamos numa corrida pelos corações. Quem chegar primeiro leva. E o terceiro, irmão, para a gente conseguir entrar nesse mover que está mudando Uberaba, já está mudando Uberaba, amém? Essa cidade já é do Senhor Jesus. Irmão, depois que o primeiro dominó cai, acabou. Posso pegar essa visão? Depois que o primeiro cai, acabou. Olha só, fala assim comigo: ultrapasse a barreira natural para se relacionar com Deus. Irmão, aqui eu estou falando não só de pão, mas de água, mas de vinho do Espírito Santo. Amém?
Sejam cheios do Espírito Santo. Irmão, as pessoas, eu repito isso. Eu fiz uma vigília com meus discípulos semana passada, e eu falei assim, ó, tudo nessa igreja é intencional. A nossa intenção quando oramos nessa vigília é que quando o cara entrar, ele pisar ali, a perna dele tem que fazer assim, ó. Ele tem que sentir alguma coisa, irmão. Senão nós não estamos orando o suficiente. Ele tem que sentir um impacto, ele tem que sentir o peso da glória de Deus. Em 2 Crônicas, quando foi inaugurado o templo de Salomão, houve um mover tão grande que ninguém podia entrar lá dentro, senão morria. Olha o poder de Deus quando ele é focalizado. Se a pessoa não estiver bem, ela morre. Você vê os filhos de Arão entraram e morreram. Você vê os filhos de Eli, sacerdote, morreram. Por quê? Porque onde não há temor, não há presença. Tem que ter muito temor, irmão. O temor não é medo, é profunda reverência. Porque você não está falando com o presidente da república, você está falando com aquele que tem um pé na terra. Porque o trono dele era o universo. Ele pôs a estrela, ele pôs a galáxia no lugar, e ele sabe o nome de cada estrela. Ele definiu todas as coisas. Aí você tem, às vezes a gente tem coragem de chegar num culto, por exemplo, abençoado, um louvor como esse, e ficar assim, ó. Meu Deus. Salmo 89, verso 7. Deus não se apresenta na Assembleia dos Santos se ele não for extremamente reverenciado e grandemente temido. Irmão, nós estamos falando de um Deus poderoso, não é brincadeira. Então quando você começar a se relacionar com Deus da forma que deve ser, com temor, com intensidade. Jesus, quando ele falou para a mulher samaritana, a mulher samaritana estava falando com ele, e ela falou assim, olha, vocês judeus acreditam que tem que orar no templo, a gente acredita que tem que orar no monte. Aí Jesus falou, não tem a ver com região, aonde que você está. Só tem 2 princípios: verdade, espírito e verdade. Então, às vezes você é um cristão sincero, você ama a palavra, você crê na palavra, mas falta andar em espírito, falta andar em tempo sozinho com Deus. Lá na nossa igreja nós temos o TSD, tempo sozinho com Deus, e nós ensinamos muito isso. Por quê? Porque o mover vem do quarto de oração. O seu ministério público nunca será maior do que o seu ministério privado. O tempo de joelho, eles nunca lutaram na vida, nunca. Como que isso aconteceu, irmão? Fala assim comigo: tempo sozinho com Deus. A voz de Moisés era a voz de Deus, a voz dele. Quando ele falava, acontecia. Agora, olha que lindo isso aqui, ó. Vamos entender isso mais profundamente. Moisés, ele viu 10 pragas do Egito, ele viu o mar se abrir, ele viu o pão do céu, ele viu brotar a água da rocha, ele ultrapassou todas as barreiras. Mas ele foi chamado, irmão, de um profeta. Está lá em Números capítulo 14, está escrito assim, ó: os outros profetas que eu tenho, eu falo em sonhos e visões, mas Moisés, eu falo face a face, eu falo com ele face a face. Aí, como que você entende isso? Como que você começa a ver o poder disso? Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 33, no verso 1 ao 3. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com esse povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu te prometi, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que darei aos seus descendentes. Aí Deus, porque eles tinham adorado outros deuses, aconteceu um desastre espiritual. E aí Deus queria matar o povo, e Moisés orou, pediu misericórdia, e Deus não matou o povo. Aí, meu irmão, olha que lindo. Deus falou assim para Moisés: Moisés, tudo bem, eu não vou matar esse povo, mas eu também não vou com eles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou delegar uma função, eu vou chamar um anjo do céu,
Ele vai à frente com vocês, Ele vai derrotar todos os seus inimigos para vocês. Só que tem um detalhe: eu não irei, a minha presença não irá com você. Meu Deus. E muitos iam aceitar essa proposta, né? Talvez porque estão ligados mais no que Deus pode fazer. Mas o importante não é o que a gente faz para Ele, é importante o que Ele faz conosco e através de nós. Agora, olha só. Moisés respondeu lá no Êxodo 33, 12 ao 15. Ele fala assim, ó: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo. Foi o Senhor quem disse para eu guiar esse povo. Mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço pelo nome e tenho me agradado de ti. Se o Senhor se agradou de mim, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça continuamente, sendo aceito por ti. Lembra-te desta nação que é o seu povo. Olha o que a Bíblia diz. Aí Deus respondeu: eu mesmo vou acompanhar você, eu lhe darei descanso. Então Moisés diz a coisa mais linda do Velho Testamento: se o Senhor não for comigo, não me envie, me mate. Deus tinha acabado de fazer uma proposta maravilhosa. Olha, Moisés, vocês não vão nem precisar lutar. Eu vou colocar um anjo. Esse anjo vai matar os amorreus, os heteus, todos os zeus que existem lá. Vai matar tudo. Você não precisa preocupar. Aí ele falou: não quero isso, eu quero a tua presença, porque eu toquei em ti, eu vi. Moisés foi o primeiro a ver Deus de costas, assim, na fenda de uma rocha. Ele viu. Irmão, quem tem experiência no secreto com Deus não aceita qualquer coisa, não aceita só os benefícios. Se você é uma pessoa que veio para a igreja por benefícios, quando outra coisa te der um benefício, você sai da igreja. Mas você que veio por causa dele, você entendeu que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que você é discípulo dele para ir e fazer frutos, e esses frutos permanecerem, meu irmão, nunca mais você sai da igreja. Nunca mais você sai da igreja. Eu quero orar com os irmãos. Tinha outras coisas, mas eu creio que o Espírito Santo vai tocar você agora nessa oração. Eu quero distribuir um dom espiritual na sua vida agora. Fique de pé. Fique de pé.